O trem ainda nem tinha parado, e o cheiro já estava lá. Não era cheiro de carvão queimando, nem de graxa, nem de madeira úmida. Era doce, espesso, pesado, um cheiro que não combinava com a estação ferroviária. Quem morava perto da linha férrea em Barbacena, Minas Gerais, nas décadas de 30 e 40, aprendeu a reconhecer aquele odor antes mesmo de ouvir o apito da locomotiva. Era o cheiro de corpos que não deveriam estar ali, mas o Brasil fingia que não sentia. Durante quase 50 anos, um trem cruzou o estado carregando pessoas que a sociedade decidiu que não queria mais ver. Eles entravam vivos, mas muitos nunca voltavam. E quando o cemitério da cidade não suportou mais enterrar os mortos, a solução encontrada transformou um hospital público em um negócio silencioso. Hoje você vai entender como um hospital psiquiátrico se tornou uma máquina de exclusão. E por que 60 mil pessoas desapareceram ali, sem que quase ninguém fosse responsabilizado? Barbacena era conhecida como a Cidade das Rosas, clima agradável, elite política influente, arquitetura elegante. Mas por trás da imagem bucólica havia uma engrenagem funcionando. O Hospital Colônia foi inaugurado em 1903 com a promessa de tratar transtornos mentais. No papel, era um avanço. Na prática, tornou-se um destino. Não era preciso laudo médico, bastava incomodar. Mulheres grávidas fora do casamento, homens alcoolizados, pessoas tímidas demais, filhas consideradas rebeldes, negros pobres, moradores de rua. Estima-se que cerca de 70% dos internos não tinham diagnóstico psiquiátrico. 70%. Isso não era um hospital. Era um mecanismo de limpeza social. Você não se encaixa? Barbacena. O trem não era adaptado para pacientes. Eram vagões de carga, sem bancos adequados, sem água suficiente, sem higiene. Homens, mulheres e crianças viajavam juntos. Muitos já chegavam debilitados. Alguns não chegavam vivos, mas a viagem não era o pior. O pior era o que acontecia depois do portão. Assim que desciam, começava o processo. Roupas confiscadas, objetos pessoais descartados, cabelos raspados. A justificativa oficial era higiene, mas o efeito era outro: uniformização, perda de identidade, anulação. Sem cabelo, sem roupas próprias, sem pertences, a individualidade desaparecia. Não havia nome, havia número. O hospital recebia verba para manutenção, mas as roupas eram insuficientes. Muitos viviam nus. Imagine o inverno de Minas Gerais. Temperaturas próximas de zero, corpos expostos ao frio, encolhidos uns contra os outros. Não era apenas precariedade, era humilhação institucionalizada. O dia começava cedo. O pátio era grande, de terra batida, centenas de pessoas espalhadas, algumas em silêncio absoluto, outras andando em círculos. A comida era servida em coxos, sem pratos, sem talheres, mistura de farinha e água, quando havia. A fome ali não era incômodo, era sobrevivência extrema. Relatos documentados indicam pacientes tentando capturar pombos que pousavam no pátio. Outros bebiam água contaminada, não por insanidade, mas por desespero fisiológico. À noite, o frio completava o trabalho. Sem camas suficientes, muitos dormiam sobre capim. Pela manhã, a contagem incluía os que não acordaram, e a pergunta inevitável surgia: quantos já morreram este mês? Você pode imaginar que médicos tentavam melhorar a situação. Alguns tentaram, mas o sistema era maior que indivíduos. O eletrochoque era aplicado com frequência, sem anestesia adequada, sem critérios rigorosos. Convulsões violentas, silêncio forçado. A lógica não era curar, era conter. Quando não funcionava, havia a lobotomia, procedimento que alterava permanentemente o comportamento. Pessoas agitadas tornavam-se apáticas. Questionadores tornavam-se dóceis. A ciência existia, mas servia ao controle. A média de mortes chegou a números alarmantes. Em certos períodos, mais de uma dezena por dia. O cemitério da cidade começou a lotar. Enterrar custava dinheiro, e o hospital tinha despesas crescentes. Foi então que surgiu uma alternativa:
Universidades precisavam de corpos para estudo anatômico. O Hospital Colônia tinha oferta. Entre 1969 e 1980, mais de 1.800 corpos foram vendidos para faculdades de medicina. Corpos tinham valor. Corpos tinham preço. A morte se tornou ativo financeiro, e quando a demanda era menor que a produção, alguns cadáveres deixavam de ser enterrados. A solução encontrada eliminava evidências, reduzia custos e encerrava histórias, sem lápide, sem registro, sem família informada. Durante décadas, isso ocorreu à luz do dia. Barbacena sabia, autoridades sabiam. Parte da sociedade preferia não saber. Nos anos 70, reportagens começaram a expor a realidade. Fotografias chocaram o país. O termo Holocausto Brasileiro começou a circular, mas a responsabilização foi mínima. A reforma psiquiátrica avançou lentamente. O hospital foi transformado. Alguns internos foram reintegrados. Outros permaneceram ali por não terem para onde ir. Imagine passar 40 anos institucionalizado, sair para o mundo e não saber usar dinheiro, não saber atravessar a rua, não lembrar o próprio sobrenome. Estima-se que cerca de 60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia ao longo do século. 60 mil. Mais do que muitas guerras, mais do que populações inteiras de cidades pequenas. E ainda assim, isso raramente aparece nos livros didáticos. Não há feriado nacional, não há monumentos grandiosos, há memórias fragmentadas e um museu. O Hospital Colônia não foi apenas um erro administrativo, foi um reflexo de uma sociedade que preferiu esconder o diferente, que delegou ao Estado o poder de silenciar, que confundiu disciplina com saúde, que confundiu exclusão com solução. Barbacena não começou com maldade explícita, começou com conveniência. É melhor tirar essa pessoa da vista. É melhor não criar escândalo. É melhor internar. E quando ninguém fiscaliza, o sistema aprende que pode continuar. A pergunta não é apenas como isso aconteceu. A pergunta é: quais mecanismos modernos repetem essa lógica? Quando alguém é descartado socialmente, quando a burocracia substitui empatia, quando o problema deixa de ter rosto. Barbacena foi extremo, mas nasceu de atitudes cotidianas: indiferença, silêncio, conformismo. O monstro não era um indivíduo, era um sistema. E sistemas são construídos por pessoas comuns. O trem deixou de circular, o hospital mudou. Mas as montanhas de Minas ainda guardam histórias que não voltaram para casa. 60 mil vidas passaram por um portão acreditando que estavam entrando em um lugar de cuidado. Muitas nunca saíram. O passado não está enterrado. Ele permanece como aviso. Quando o diferente vira incômodo, quando o incômodo vira problema, e o problema vira transporte ferroviário, Barbacena nos lembra que o horror não precisa de guerra para existir. Precisa apenas de silêncio coletivo. E talvez a pergunta mais incômoda não seja como eles puderam fazer isso, mas quantas vezes escolhemos não ver. E o passado nunca foi tão estranho.